Olá, meus amigos, estamos de volta agora com um bloco sobre uma questão que envolve temas como forma de Estado, federação, autonomia dos entes federados e o princípio da simetria. Tá? Para começar a análise do tema, a gente tem que primeiro partir da ideia inicial. O que é um Estado? O Estado é uma abstração. Tá? É um poder político que se organiza em torno de três elementos básicos, que são o quê? São os elementos constitutivos do Estado. São elementos sem os quais o Estado não pode existir. Joga na tela para mim. Os elementos do Estado são basicamente três: povo, território e soberania. Dentro da soberania está aí o elemento poder, tá? O exercício do poder nada mais é do que uma manifestação da soberania. O que é essa interrogaçãozinha aqui? Vem aqui comigo. Pessoal, veja só. Há quem alegue, quem sustente que os elementos do Estado, os elementos constitutivos do Estado, eles compõem uma lista aberta. Tá? Não seria uma lista fechada. Portanto, poderia haver outros elementos além desses três elementos que eu mencionei para vocês. Por exemplo, há quem diga que é elemento constitutivo do Estado a finalidade. Né? Qual é a finalidade do Estado? E aí a finalidade do Estado seria o quê? Seria o bem comum. E aí já há vozes afirmando que o bem comum também seria um elemento constitutivo do Estado. Tá? Mas a doutrina tradicional elenca esses três elementos como constitutivos do Estado. E o que é uma forma de Estado? Forma de Estado nada mais é do que um modo como o Estado organiza os seus elementos constitutivos e a relação entre eles. Então, é a forma como o Estado organiza o povo, o território e o exercício do poder e como esses elementos se relacionam. Isso é uma forma de Estado. E aí nós partimos para a forma de Estado que é adotada no Brasil atualmente, que é a federação. Tá? O Brasil já foi um Estado unitário, mas hoje é uma federação, já há muito tempo. E quais são as características de uma federação? Como a federação se forma? Vejam bem, para a formação de uma federação, nós temos entidades que se juntam e abrem mão de sua soberania para formar um Estado federal. Tá? O Estado federal, ele é soberano, mas os entes federativos, os Estados federados, eles não têm soberania, eles abrem mão de sua soberania em prol da federação, em troca recebem competências delimitadas na Constituição e dentro dessas competências eles têm autonomia. Então eles deixam de ter soberania e passam a ter autonomia para agir dentro do esquema organizatório de competências definido na Constituição. Em uma federação, os Estados federados eles se unem, se vinculam por meio de um instrumento específico, que é a Constituição. A Constituição, ela delimita as competências, como eu falei, dando aos Estados federados autonomia para agir dentro dessas competências, tá certo? E o que caracteriza essa autonomia dos entes federados? Como se pode afirmar que um ente federado tem autonomia? A autonomia se caracteriza pelo exercício de determinadas capacidades. Por exemplo, capacidade de auto-organização. O que é auto-organização? É a capacidade de adotar constituições próprias. Tá? Então, os Estados-membros eles podem adotar as suas próprias constituições quando exercem o chamado poder constituinte derivado decorrente. Isso é a capacidade de auto-organização. A autonomia também se manifesta pela capacidade de autolegislação. O que seria isso? É a capacidade de adotar as suas próprias leis. Além disso, temos a capacidade de autoadministração, que é a capacidade de definir as suas rotinas administrativas e a sua própria estrutura administrativa. Então, é o próprio ente federado que vai dizer como ele quer organizar as suas rotinas e a sua estrutura administrativa. Tá bom? Além disso, a autonomia também se manifesta pelas finanças próprias, pela autonomia financeira. Tá? De nada adianta poder se auto-organizar, poder adotar leis próprias, poder definir a própria estrutura e as rotinas administrativas se não tiver dinheiro. Tá?
Então, a autonomia envolve também a capacidade de ter finanças próprias. Tá? E qual é a distinção entre autonomia e soberania? A gente viu que no Estado federal, o ente federal possui soberania, mas os entes federados, né, os integrantes da federação, eles têm apenas autonomia. E qual é a diferença entre autonomia e soberania? Joga na tela para mim, por favor. Eu trouxe aqui na tela para vocês, já esquematizado conceitos de soberania e de autonomia. São conceitos do professor José Afonso da Silva, tá? Que diz o seguinte: soberania é o poder supremo consistente na capacidade de autodeterminação, e que autonomia é o governo próprio dentro do círculo de competências traçado pela Constituição Federal. Então vem aqui comigo. Como eu falei para vocês, um ente federado é autônomo, só que a autonomia dele é exercida de forma limitada. Como? Dentro do esquema de competências traçado pela Constituição Federal. E a soberania? Soberania é um poder supremo, tá? Um poder de se autodeterminar. E o que significa isso? Significa que o Estado soberano é ele que vai resolver as suas próprias questões internas de acordo com o seu próprio ordenamento jurídico, que foi ele mesmo que editou, tá certo? Então, quando o Estado soberano ele cria a sua Constituição, ele está exercendo o quê? O poder constituinte originário. E isso nada mais é do que manifestação de soberania. Então, quando o Estado cria a sua Constituição, ele está manifestando sua soberania e é na Constituição que fica sedimentada a sua soberania. Por quê? Porque ela é ela mesma uma manifestação da soberania do Estado, tá bom? E aí, precisamos fazer algumas diferenciações e abordar algumas classificações envolvendo federação. Primeira delas, qual é a diferença entre, joga na tela, federação e confederação? É o seguinte, pode vir aqui. Pessoal, a federação, como a gente viu, é um Estado que é composto por entidades federadas que se unem, abrindo mão de sua soberania e ganham em troca autonomia nos limites das competências traçadas por um determinado instrumento. Que instrumento é esse? É a Constituição Federal. Então, um Estado federal, ele une os seus entes federados por meio de uma Constituição Federal. É a Constituição que cria o vínculo federativo, que garante o pacto federativo. Os Estados federados não possuem soberania, eles possuem autonomia. Já que eles não possuem soberania, temos duas consequências lógicas disso. Quais são? Primeiro, que não há direito de retirada, o conhecido direito de secessão. Não existe uma federação. E a segunda consequência é que as decisões tomadas pela entidade central em uma federação devem ser automaticamente cumpridas pelas entidades periféricas. Tá? Por quê? Porque as entidades periféricas não possuem soberania. Então, elas não podem recusar o cumprimento das decisões centrais. Tá bom? Passando agora para a confederação. O que caracteriza uma confederação? Vejam bem, a confederação é a união de estados que permanecem soberanos quando se unem em uma confederação. Então, os estados confederados, eles são soberanos. Eles não são meramente autônomos. Eles possuem soberania. E como é criado o vínculo entre eles? Qual é o instrumento utilizado? É um tratado confederativo. Quando os estados confederados aderem ao tratado confederativo, eles delegam poderes decisórios à entidade central. Mas, como eles possuem soberania, as decisões do ente central, para serem adotadas nos estados confederados, devem ser, primeiramente, aprovados no âmbito interno de cada um desses estados confederados. Tá? E, além disso, como esses estados confederados possuem soberania, eles podem se retirar a qualquer momento da confederação. Tá bom? Essas, então, são as diferenças entre federação e confederação. Temos algumas classificações de federação que são importantes para a prova e são relevantes para o cenário brasileiro. A primeira delas, joga na tela para mim, é a diferenciação entre federação clássica, que seria a chamada federação típica, e federação atípica. Vem aqui comigo. Federação clássica é a federação que é composta
por duas entidades federadas, a União e os estados, que são os entes periféricos. Tá? Já, esse é o modelo clássico de federação. Já a federação atípica é a federação que é composta por mais de duas entidades federadas. E é o caso do Brasil atualmente, que é composto por estados, pela União e por municípios. Então a Federação Brasileira ela é atípica, ela é tricotômica. E há ainda quem diga que o Distrito Federal seria uma outra entidade, não se enquadraria nos estados, como um estado, seria uma outra entidade que faria o Brasil ser uma federação quádrupla, tá bom? Então o Brasil não é uma federação clássica, tá? Lembrando que foi com a Constituição de 88 que expressamente se deu o status de entidade federativa aos municípios, tá? Próxima classificação, joga na tela, é a classificação que envolve federação centrípeta e federação centrífuga. Nessa classificação, a gente tem que considerar dois critérios. O primeiro critério é o processo histórico de formação da federação. Esse é o primeiro critério. O segundo critério diz respeito à concentração e ao exercício do poder dentro da federação. Vem aqui comigo. No que diz respeito ao processo histórico de formação de uma federação, ela vai ser uma federação centrípeta quando ela for formada mediante um procedimento, um processo de agregação de estados. Por exemplo, a Federação Americana. Lá havia estados soberanos que se agregaram, abrindo mão de sua soberania e formaram um Estado federal. Tá? Isso aí, então, é uma federação centrípeta do ponto de vista do processo histórico de formação. Já a federação centrífuga, no que diz respeito à formação do Estado federal, é aquela federação que é formada mediante um processo de desagregação. É o caso do Brasil. Tá? O Brasil era um Estado unitário que se desagregou, formando uma federação. Agora, quanto ao critério do exercício do poder na federação, uma federação centrípeta é aquela que concentra a maioria dos poderes na entidade central, na União. E é o caso do Brasil. Na Federação Brasileira, a União tem poderes elásticos, tem muito mais poderes do que os estados e do que os municípios. Tá? Então, vocês já percebem que, no que diz respeito à formação do poder, uma federação centrípeta geralmente é aquela federação que se formou por desagregação. Porque quando um Estado unitário se desagrega, é comum, é natural que ele tenda a reter vários poderes na entidade central. Tá bom? Agora, uma federação centrífuga, do ponto de vista de concentração do poder, é aquela que dá maior autonomia às entidades periféricas, como é o caso da Federação Americana. E é muito comum que essa federação centrífuga seja aquela que se formou mediante um processo de agregação. Tá? Por quê? Porque os estados soberanos, eles abrem mão de sua soberania, mas tendem a conservar muitas de suas competências quando decidem formar uma federação, tá? No procedimento de agregação. Próxima classificação, joga na tela. É a classificação que diz respeito à federação simétrica e à federação assimétrica. E aqui nós também temos que considerar dois critérios diferentes, que são os seguintes. Do ponto de vista jurídico e o ponto de vista da realidade fática. Como é que funciona isso aqui? É o seguinte. Do ponto de vista jurídico, a federação simétrica é aquela que dá tratamento jurídico igual para as suas entidades federadas. É o caso do Brasil. Por exemplo, no Brasil, quando há repartição de competências, todos os estados e todos os municípios possuem as mesmas competências. Da mesma forma, todas as entidades da federação possuem no Poder Executivo um mandato de 4 anos e se admite a reeleição. Então, vocês percebem que o tratamento jurídico é idêntico. Então, a federação simétrica, do ponto de vista jurídico, é aquela que dá tratamento jurídico igual às entidades federadas. E a assimétrica é aquela que dá um tratamento jurídico diferente para os seus entes federados. Tá? No que diz respeito ao ponto de vista fático, uma federação simétrica é aquela em que os entes federados se encontram em realidades fáticas semelhantes, ou seja, se encontram em estágio de desenvolvimento,
e também com saúde financeira semelhantes. Já uma federação assimétrica é aquela que apresenta entre os seus entes federados realidades fáticas diferentes. Há entidades federadas que possuem um alto grau de desenvolvimento, há outras que possuem desenvolvimento incipiente, há estados ricos e há estados pobres, e esse é o caso do Brasil. Então, do ponto de vista fático, o Brasil é uma federação assimétrica, mas do ponto de vista jurídico, o Brasil é uma federação simétrica, tá certo? E justamente por conta dessa assimetria do ponto de vista fático é que surge o chamado federalismo de cooperação, tá? É que surge a cooperação na federação. Por exemplo, pela criação de medidas que visem a diminuir essas desigualdades fáticas entre os entes da federação. Temos instrumentos na Constituição de 88 de federalismo cooperativo? Temos, por exemplo, regras que dizem respeito a benefícios fiscais e a repartição de receitas tributárias. Elas visam a equilibrar os entes da federação, tá certo? E, inclusive, o professor Leonardo, ele vai elaborar uma questão para vocês de direito tributário que tem a ver com federalismo de cooperação, tá certo? Fiquem atentos a esse tema que é muito importante para a prova da PGS. Se não no direito constitucional, vai ser relevante para o direito tributário, tá? A gente viu que numa federação os estados possuem autonomia. Essa autonomia está prevista expressamente na Constituição Federal, ou seja, existe uma matriz que discipline a autonomia dos estados na Constituição de 88, existe. Joga na tela para mim. É aqui, ó, o artigo 25 da Constituição Federal. O que fala esse dispositivo? Fala o seguinte: os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem. Então aqui, ó, quando ele fala em constituições, ele está prevendo o quê? A capacidade de auto-organização. E quando ele fala em leis, está prevendo a capacidade de auto-legislação. Tá certo? E fala o seguinte, que essas constituições e leis irão observar os princípios desta Constituição, ou seja, os princípios da Constituição Federal. E o que se fala a respeito desses princípios? Vem aqui comigo. Esses princípios que devem ser observados pelos estados quando exercem a sua capacidade de auto-organização são tidos como limitações ao exercício do poder constituinte derivado decorrente, tá? Por quê? Porque são limitações que os Estados-membros devem observar para elaborar as suas próprias constituições. E aí surge o questionamento: que princípios são esses que os Estados devem observar ao elaborar as suas constituições? São de 3 espécies. Joga na tela, por favor. São os princípios constitucionais sensíveis, são os princípios estabelecidos e são os princípios extensíveis. Vem aqui comigo. O que são os princípios sensíveis? Os princípios sensíveis, essa nomenclatura, né, princípios sensíveis, foi a nomenclatura criada por Pontes de Miranda. Nunca ficou muito claro o motivo pelo qual ele teria escolhido esse nome. Mas esses princípios são aqueles que justificam uma intervenção federal nos estados, acaso sejam violados, tá certo? Então, talvez tenha sido até mesmo por isso, né, por conta dessa consequência sensível, que Pontes de Miranda adotou a nomenclatura de princípios constitucionais sensíveis. Então, eles já são a primeira espécie de princípios que limitam a elaboração de constituições pelos Estados-membros. E os princípios constitucionais estabelecidos, o que são esses princípios? São princípios que a Constituição Federal diretamente estabelece para os demais entes da Federação. Esses princípios geralmente estabelecem restrições ou limitações aos entes da Federação. E eles podem estar expressos na Constituição ou podem ser implícitos. Como é que funciona isso? Por exemplo, quando a Constituição estabelece que a administração pública nas esferas federal, estadual e municipal devem observar determinados princípios, isso são limitações impostas expressamente às entidades da Federação. Tá? Então, isso são princípios estabelecidos expressos. Um exemplo de princípios estabelecidos implícitos, qual seria?
Por exemplo, o artigo 22 da Constituição. Ele estabelece uma lista de competências privativas da União para legislar. Quando ele faz isso, ele está implicitamente dizendo que municípios e estados não podem legislar sobre aquelas matérias. Então, são princípios estabelecidos implícitos, tá certo? E quanto aos princípios extensíveis? Veja só, os princípios extensíveis eles também podem ser expressos ou implícitos. Os princípios extensíveis, eles são o que nós chamamos de normas de observância obrigatória, tá? São normas que as demais entidades da federação devem obrigatoriamente observar. Isto é, são normas previstas na Constituição Federal para o modelo federal que devem obrigatoriamente ser seguidas também pelos estados e pelos municípios, tá certo? E são justamente essas normas que caracterizam a simetria constitucional. É delas que decorre o chamado princípio da simetria, tá certo? E os princípios extensíveis, vimos que podem ser expressos ou implícitos. Quando eles são expressos, não temos maiores complicações, não temos maiores dificuldades para identificá-los, tá? Vou trazer uns exemplos para vocês. Joga na tela para mim, por favor. Olha só. Princípios extensíveis expressos. Eu trouxe 2 exemplos para vocês. Um é o parágrafo 1º do artigo 27 da Constituição e o outro é o artigo 75 da Constituição Federal. O que o artigo 27 fala? Ele fala, será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, então é um dispositivo sobre o parlamentar estadual, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidade, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. Vem aqui comigo. Então, o que esse dispositivo está falando? Ele está falando que as regras do Estatuto do Parlamentar Federal previstas na Constituição Federal, por exemplo, as inviolabilidades, ou então as regras acerca de perda de mandato, elas devem ser seguidas nos Estados-membros para os seus deputados estaduais. Tá? Então, é uma regra de observância obrigatória expressa na Constituição Federal. E o outro exemplo, joga para mim na tela. Artigo 75 da Constituição. Fala o seguinte, as normas estabelecidas nesta seção aplicam-se no que couber à organização, composição e fiscalização dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal, bem como dos tribunais e conselhos de contas dos municípios. Vem aqui comigo. Então, esse dispositivo está falando o quê? Está falando que as regras que a Constituição Federal prevê para o TCU, para o Tribunal de Contas da União, devem ser observadas nos estados e nos municípios para as suas cortes de contas. Tá? Então, é um princípio extensível previsto expressamente na Constituição Federal. E em relação aos princípios extensíveis implícitos, como é que funciona? Esse é o problema, porque em relação a esses princípios é que surge uma forte crítica doutrinária. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, quando aplica a simetria, por vezes ele tende a restringir demasiadamente a autonomia dos estados e dos municípios, aplicando o princípio da simetria. E ele acaba fazendo isso, por vezes, com base em critérios pouco definidos ou mesmo de forma pouco criteriosa, tá certo? Mas o que nós temos certeza sobre a jurisprudência do Supremo é que quando se trata de uma regra que diz respeito, que envolve de alguma forma a separação de poderes, o Supremo Tribunal Federal entende pacificamente que ela se submete à simetria constitucional. Tá? Seria então, se não estiver expressamente prevista na Constituição, seria então uma norma de observância obrigatória implícita na Constituição. Mas qual é o problema em relação a isso? O problema é como o STF faz para concluir que determinada norma da Constituição Federal tem implicação com a separação de poderes. Vocês vão entender agora que eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Joga na tela aí. Olha só. Eu trouxe aqui alguns exemplos de princípios extensíveis implícitos, tá? E o primeiro deles é a questão da sistemática de nomeação do Procurador-Geral do Estado. Isso foi definido recentemente aqui, ó. Quer dizer, foi em 2010, não é tão recente. Na ADI 291, mas é o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Vem aqui comigo. O Supremo entende o seguinte, que na nomeação do Procurador-Geral do Estado,
né, os Estados-membros devem observar o mesmo modelo previsto para a nomeação do advogado-geral da União, ou seja, o mesmo modelo previsto para o âmbito federal na Constituição Federal. Vocês têm que entender a evolução jurisprudencial disso para perceber a implicação da questão com a separação de poderes. Há vários anos já, acho que foi em 2008, não tenho certeza, foi ajuizado uma ADI contra um dispositivo da Constituição do Estado de São Paulo que previa que o Procurador-Geral do Estado só pode ser nomeado pelo governador entre membros da carreira. E aí alegou-se nessa ADI que deveria seguir o princípio da simetria, essa regra. O entendimento vencedor foi no sentido de que os estados possuem autonomia para decidir como será escolhido o Procurador-Geral do Estado. Então eles podem definir se vai ser no âmbito, se vai ser apenas entre membros da carreira ou não, tá certo? Isso ficaria a critério da autonomia do próprio Estado. Mas houve votos em sentido contrário, alegando o seguinte: olha, isso aí tem que seguir a simetria constitucional. Por quê? Porque é uma regra que tem a ver com a separação de poderes. De que forma teria essa relação com a separação de poderes? Pelo raciocínio de alguns ministros do Supremo, seria o seguinte: quando a Constituição do Estado, que é elaborada pelo Poder Legislativo, diz que o Procurador-Geral do Estado só pode ser escolhido entre membros da carreira, isso nada mais é do que o Poder Legislativo submetendo o Poder Executivo à sua vontade. Então, ficaria clara aí uma relação dessa regra com a separação de poderes. Tá? Nessa oportunidade, esse entendimento, né, que aplica a simetria foi vencido. Só que, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento e passou a aplicar a simetria para a escolha do Procurador-Geral do Estado, que hoje, segundo o entendimento do Supremo, deve ser escolhido livremente pelo governador, não necessariamente entre membros da carreira, tá certo? Foi mais ou menos essa evolução jurisprudencial, mas dá para perceber que há uma fragilidade no argumento. Por quê? Porque não se pode afirmar com tanta clareza que essa regra está necessariamente relacionada com a separação de poderes, tá certo? Então, fica essa crítica da doutrina em relação à forma como o Supremo aplica a simetria constitucional, tá? Vamos para o segundo exemplo. Joga na tela, por favor. O segundo exemplo diz respeito ao sistema presidencialista. Ele também se submete à simetria constitucional. É uma regra de observância obrigatória implícita na Constituição Federal. Mas vocês estão se perguntando: nossa, pode vir aqui comigo. Isso já foi discutido no Supremo? Teve algum estado que tentou adotar o parlamentarismo? Teve. O Rio Grande do Sul já tentou adotar o parlamentarismo, tá? Faz bastante tempo já. Estava em vigor ainda a Constituição de 37, tá? Mas o arcabouço jurídico é o mesmo que temos hoje sobre o tema. Então, essa discussão ainda é aplicável hoje. E por que o STF entendeu que o presidencialismo é de observância obrigatória? Porque o sistema de governo é uma questão que claramente tem a ver com a separação de poderes. Por quê? Pessoal, o que é um sistema de governo? O sistema de governo é a forma como se relacionam os poderes de um Estado, notadamente o poder executivo e o poder legislativo. Tá? Então, vejam que no sistema presidencialista há uma clara separação entre executivo, que é exercido por um determinado órgão, e legislativo. É claro que eles se controlam por meio de um sistema de freios e contrapesos, mas um não interfere diretamente no outro. Já no parlamentarismo, há uma clara simbiose entre o poder legislativo e o poder executivo, né? Com a questão da moção de desconfiança, a forma de composição e derrubada do gabinete de governo, e por aí vai. Então, o sistema de governo realmente tem a ver com a separação de poderes. Já que tem a ver com separação de poderes, o sistema de governo definido na Constituição Federal deve obrigatoriamente ser observado pelos demais entes da federação, tá bom? Mais um exemplo, joga na tela, a questão das normas básicas de processo legislativo. Vem aqui comigo. Normas básicas de processo legislativo também tem a ver com separação de poderes. E por esse motivo, o Supremo Tribunal Federal entende que submete à simetria, embora não esteja isso expressamente disposto na Constituição. É uma regra de observância obrigatória, portanto, implícita. Mas aqui tomem cuidado com uma coisa.
Entre as regras básicas de processo legislativo, nós temos as regras que dizem respeito à iniciativa reservada, né? Aquelas regras de iniciativa privativa, por exemplo, do Poder Executivo. Essas regras também são de observância obrigatória, porque elas são regras gerais de processo legislativo, tá? Agora, tem uma regra específica sobre a iniciativa reservada que não se submete à simetria, tá bom? Por quê? Porque ela não é uma regra geral de processo legislativo, ela é uma regra específica que se aplica apenas aos territórios e no âmbito da União, tá? Joga na tela, por favor. Olha aí, é o artigo 61, parágrafo 1º, que fala que é de iniciativa privativa do Presidente da República leis que disponham sobre organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração, olha, dos territórios. Tá? Então, isso diz respeito apenas aos territórios. Então, matéria tributária só é de iniciativa privativa do Executivo se for no âmbito federal em relação aos territórios. Olha aí o precedente na tela. O Supremo falou o seguinte: não ofende o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha B da Constituição, lei oriunda de projeto elaborado na Assembleia Legislativa, ou seja, lei de iniciativa parlamentar, que trate sobre matéria tributária, uma vez que a aplicação desse dispositivo está circunscrita às iniciativas privativas do chefe do Poder Executivo Federal, na órbita exclusiva dos territórios federais. Tenham cuidado com isso, portanto, tá? Pode vir aqui comigo. Mais 2 exemplos de aplicação da simetria de forma implícita são o artigo 49, inciso 3, da Constituição Federal, que é aquela regra que exige uma autorização do Congresso Nacional para que o Presidente da República e o seu vice se ausentem do país por mais de 15 dias. Então, a Constituição de Estado não pode dispor que para o governador e o vice se ausentarem do país por qualquer período de tempo seria necessária uma autorização da Assembleia Legislativa. Tem que observar a simetria, de modo que essa autorização só é necessária se a ausência do país for maior do que 15 dias, tá bom? E outra coisa, quórum de aprovação de emenda à Constituição, aquele quórum de 3/5, também é uma regra que submete à simetria constitucional, tá? Naturalmente, né? É uma regra que diz respeito ao processo legislativo e, portanto, tem implicação com a separação de poderes, tá bom? Agora, o Supremo também, ele já expressamente asseverou que a simetria não se aplica a algumas situações. E é interessante a gente notar quais são. Primeiro, vocação sucessória do Presidente da República prevista na Constituição Federal não se submete à simetria, tá? Então, a Constituição diz que o presidente será substituído pelo vice, na ausência dele, pelo presidente da Câmara, na sua ausência, pelo presidente do Senado, e na sua ausência, ou impedimento, né, pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. No âmbito dos demais entes da federação, não é obrigatório observar essa vocação sucessória naquilo que couber, né? Cada estado e cada município pode estabelecer qual é a vocação sucessória no âmbito do Poder Executivo, tá bom? Tenham cuidado com isso. Outra hipótese que expressamente o STF já disse que não se submete à simetria. Ainda em relação ao Poder Executivo, quando ocorre uma dupla vacância do cargo nos últimos 2 anos de mandato, a Constituição Federal prevê o quê? Prevê uma eleição indireta pelo Congresso Nacional a ser realizada em 30 dias, na forma da lei. Essa regra deve ser obrigatoriamente observada nos estados e nos municípios. O Supremo Tribunal Federal entendeu que não, né? E aí, mais uma vez, fica clara a falta de critério do Supremo Tribunal Federal. Porque nessa situação, é possível perceber uma relação entre o Executivo e o Legislativo muito maior do que na regra que diz respeito à nomeação do Procurador-Geral do Estado. Mas o Supremo Tribunal Federal entendeu que não se submete à simetria, né? Então, vocês percebem que o Supremo Tribunal Federal ele não tem contornos bem definidos sobre os critérios para a aplicação da simetria constitucional. E a doutrina, ela sugere um critério. Qual é o critério? Joga na tela para mim, por favor. O critério é esse aí, ó, do equilíbrio federativo. Esse é o critério sugerido pela doutrina para aplicar o princípio da simetria. E como é que funciona? Vem aqui comigo. O critério do equilíbrio federativo é o seguinte. Numa situação hipotética, em que no Estado membro fosse adotada uma regra diferente daquela regra prevista na Constituição,
Se a previsão dessa regra, diferente daquela da Constituição, puder causar um desequilíbrio no pacto federativo, nesse caso, deve ser observada a simetria constitucional. Tá? Agora, se a adoção de uma regra diferente daquela do modelo da Constituição Federal não causar nenhum desequilíbrio ao pacto federativo, nesse caso não se aplica a simetria constitucional, porque deve prevalecer a autonomia dos entes da federação. Tá certo? Esse é o critério que a doutrina traz para a gente. O Supremo Tribunal Federal já adotou esse critério? De meu conhecimento, não há nenhum julgado em que expressamente tenha sido adotado esse critério pelo STF. Tá? Alguns ministros, em seus votos, já mencionaram de forma superficial a necessidade de observar se aquela regra está causando algum desequilíbrio na federação ou não, mas foi de forma pouco, com contornos pouco definidos e não foi expressamente falado em critério de equilíbrio federativo. Tá? Mas em alguns votos é possível perceber essa ideia aí subjacente. Tá? Vamos ver qual foi a questão proposta aqui nessa rodada. Joga na tela. A questão proposta foi a seguinte. Princípio da simetria. E aí o que a questão exigiu do candidato? O seu fundamento constitucional, o critério sugerido pela doutrina para a sua aplicação. Perguntou aqui, segundo a doutrina, como se comporta a jurisprudência do STF a seu respeito e quais críticas podem ser feitas à postura da Suprema Corte. E perguntou se é aplicável às normas básicas de processo legislativo, inclusive as hipóteses de reserva de iniciativa de projetos de lei. Bem, vem cá. O fundamento constitucional a gente já viu que são os princípios constitucionais extensíveis, que podem ser expressos ou implícitos. Nós já vimos isso. O critério sugerido pela doutrina, acabamos de ver que é o critério do equilíbrio federativo. Né? Expliquei para vocês o critério do equilíbrio federativo que é sugerido pela doutrina para dar contornos mais seguros à aplicação da simetria constitucional. Em relação à crítica doutrinária, nós vimos que o Supremo Tribunal Federal, por aplicar a simetria sem critério bem definido, ele tende, muitas vezes, a restringir demasiadamente a autonomia dos entes da federação. A gente viu isso. E aí essas são as críticas feitas pela doutrina. Falta critério ao Supremo Tribunal Federal e ele, por vezes, tende a restringir de forma exagerada a autonomia dos estados e dos municípios. E, por fim, aplica-se a simetria às regras básicas de processo legislativo? Sim. Inclusive as regras de iniciativa reservada, porque essas regras são regras básicas, né? São regras gerais de processo legislativo, mas com aquela ressalva. Artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha B. Aquela regra se aplica apenas aos territórios federais. Logo, não é de observância obrigatória nos estados e nos municípios, de modo que, por exemplo, matéria tributária não é de iniciativa privativa do chefe do executivo nos estados e nos municípios. Tá? Só é de iniciativa privativa no âmbito da União em relação à matéria tributária de territórios. Tá bom? Tomem cuidado com isso. Por essa aula era isso. Nos vemos aí então no próximo vídeo. Até lá.